monges barbudos. Prof. Tânia, como conseguiu reunir esse material? O primeiro material que eu tive contato escrito foi esse livro aqui, que conta a história de Soledade, como nós éramos originários de Soledade, e eu tive muitos relatos orais, procurei muitas pessoas que sabiam da história, até o bisavô dos meus sobrinhos, o bisavô, ele com 16 anos, ele tinha na época que ocorreu o massacre, ele estava junto, ele participou. Vários livros que vocês viram, com certeza tem mais que esses também. Tem várias pessoas de fora que fizeram suas especializações em cima dessa história. Jornais, depois desse tempo que eu consegui juntar, eu juntei tudo aqui. Tenho também, daí eu fiz também a gincana. Aí eu consegui, na gincana, eu consegui uma foto, essa foto aqui, que é a foto original da igreja onde aconteceu o massacre. Ela era bem pequenininha e rasgada ao meio. E aí eu consegui fazer, mandar ela estruturar essa foto aqui, restaurar essa foto e ampliar ela. Esse livro do Djalma Cremonese, O Massacre do Fundão, que me procurou também para contar um pouco da história, que sabia que eu estava resgatando essa história na escola. E ele também fez o Grito de Bamo, Cultura e Regionalidade Cabocla, do Henrique Cuiava. Esse aqui é de Passo Fundo. Nesse livro, inclusive, tem participação minha, um teatro que eu fiz na escola. Professora Tânia, por que a senhora se interessou ao resgatar esse assunto? Bem, eu me interessei em resgatar esse assunto em função de que desde criança, atrás de um quadro na minha casa, tinha um papel digitado em escrita vermelha, qual chamava-se Décima dos Barbudos. Seguidamente eu pedia para o pai ou a mãe ler para mim esse papel. Um papel muito bem guardado lá em casa. E a gente não podia ter acesso, era criança, não teria acesso. Então, de vez em quando eu pedia para o pai tirar esse papel e ler. E eu fiquei muito curiosa sobre isso. Mas criança, eu estudei aqui na escola e eu nunca tinha ouvido falar da história que tinha acontecido no lado da minha casa, na frente da minha escola. E aquilo começou a me intrigar. Por que essa história morreu? Se foi uma história que aconteceu. Quando eu vim trabalhar na escola, na Zoe, então não iniciei meus trabalhos aqui, quando eu vim trabalhar aqui, foi onde eu comecei daí a fazer as pesquisas. Comecei a procurar pessoas que sabiam, procurei a ler, a gente não tinha acesso à internet naquela época, era difícil, mas procurei na maneira possível, encontrar material que tinha sobre isso. E por isso que eu resolvi, porque era a nossa história. E ninguém nunca trouxe ela à tona. Então eu comecei, foi a que resgatou aqui na escola, aqui na Bela Vista, a história. E dali em diante os outros professores também se interessaram. E dali em diante começou, então a história veio à tona. Tem na televisão, se procurar, tem alguns casos, deu reportagens também no Jornal do Almoço. E muitos casos assim. Então esse foi o que eu consegui juntar. Nesses livros aqui tem as orações que eles rezavam. Foi assim que eu tomei conhecimento desse fato e que eu juntei esse material. É pouco, em função do que tinha, mas é o que eu consegui juntar de material. Professora Tânia, essa era a imagem da santa que estava no dia do tiroteio no episódio dos Barbudos? Essa é a imagem da santa que estava nessa igreja, que era nessa igreja. Vocês podem ver aqui, observa, que ela falta um dedo da santa ali, onde que ela foi com uma bala, quebrou o dedo da santa. Na coroa também tem partes lá atrás, tem duas partes da coroa que foram quebradas também com tiros, foi restauradas. O dedo a gente deixou para lembrar a história, mas a coroa, como aparece mais, foi restaurada. E essa era a mesma santa, tanto que por isso que eles vieram aqui, em função que eles eram devotos de Santa Catarina, e era a única igreja que tinha a Santa Catarina, a imagem da Santa Catarina na época. Prof. Flávia, relate o fato que aconteceu em nossa localidade em 1968. Teve início em 1935, no interior do Rio Grande do Sul, então, aqui, que era, então, o município de Soledade, Sobradinho, que o senhor André Ferreira França,
Ele era um agricultor de vida simples, tinha a sua propriedade. Ele recebeu então a visita de um senhor que se chamava o Santo Monge João Maria. Esse senhor que lhe passou uma missão de organizar então, hoje a gente chamaria de uma seita religiosa, né? Mas na época nós não teríamos como a gente dar um nome para o acontecido. Mas essas pessoas então, de vida simples, que cultivavam respeito à natureza, que usavam as ervas medicinais para a cura, os benzimentos. Durou então cerca de 3 anos que essas pessoas se encontravam na casa do senhor Deca França para rezar, né? A gente pode dizer que seria para cultivar a oração e também a cura de doenças. Neste grupo, eles tinham 2 moças que eram a santa, que eles acreditavam que o espírito da Santa Catarina e da Santa Teresinha vinham nessas moças, então que eles também veneravam. Eles eram muito devotos para essas imagens das santas e para a santa. Anjos da guarda, que me guarde de coração, que meus livros de todo ferido, e de toda a má intenção, que meus defenda dos cativos, das trevas e dos desastres. Passando esses anos com toda essa devoção, né? A fé deles, eles tinham muita fé, muita religiosidade. Eles ficaram sabendo que aqui tinha a igreja com a padroeira Santa Catarina. E aí eles resolveram se organizar em grupos e vir para cá na Semana Santa do ano de 1938. Mas também essas pessoas, elas tinham uma certa característica que talvez se diferenciavam de outras. Elas tinham costumes e nas crenças delas, elas não usavam cortar muito os cabelos, as mulheres, os homens não faziam a barba, andavam descalços, né? Mas seriam costumes do grupo, né? E na Semana Santa do ano de 1938, no mês de abril, eles então se deslocaram a pé pelas estradas, né? Era na época, isso há 85 anos, se a gente vai pensar, eram lugares que meio que desprovidos de cuidados pelo município, né? Então vieram a pé, eles não tinham carros, eles tinham então as carroças, mas vieram até aqui. Vieram para a nossa igreja, e como a Prof. Tânia falou, não era essa igreja, era uma outra igreja. E eles chegaram aqui na Bela Vista. Jesus também nos salva dos males, para sempre. Amém. Meu anjo da guarda, meu Jesus também nos salva dos males, para sempre. Amém. Conta-se nos relatos e nas escritas que eram mais de 1000 pessoas. Imaginam chegar 1000 pessoas na nossa igreja, na nossa praça. O povo que aqui morava, os moradores, que não eram muitos, ficaram assustados. Tinha os representantes nas localidades. E aqui na Bela Vista nós tínhamos o juiz distrital, que representava o 6º distrito de Soledade, o senhor Júlio Teles. Então ele era o representante da comunidade, da região. Com medo, ele mais os comerciantes da localidade avisaram a polícia desse povo que estava aqui na praça da igreja, na igreja. Eles estavam, vamos dizer, que acampados aqui na nossa igreja, né? E isso causou medo para a população. E aí forma-se uma comitiva e avisam a polícia. A polícia se organiza, vem, e nos relatos o que a gente sabe é que eles chegam e eles estão rezando, os fiéis ali, os devotos, né, estão na igreja, estão rezando, a igreja, os policiais chegam atirando, homens, mulheres, crianças, correm, né, tentam aqui ao redor da igreja, então nós tínhamos mata, né, que era diferente para a paisagem do que é hoje, correm, né, muitos são mortos, muitas crianças são mortos, muitos foram presos.
E aí então começa o resgate dessas pessoas, né? Então, enquanto que a polícia não foi só naquele dia, a polícia continua, né? É morto o Tássio Fiuza, que era um dos ajudantes do Deca França, foi morto naquele dia. E o que a gente sabe é que Deca França, ele era um benzedor e ele ensinava muitas lições para as pessoas. Se a gente tem um inimigo que a gente não gosta, vai lá e cumprimenta ele, porque desarma o espírito dele. Reza, minha gente, para se defender do mal. Se a igreja é longe, se reúne com os vizinhos. Não tem que trabalhar no sábado e domingo, pois foi os dias que Deus fez para nós descansar e adorar a Ele. Não adianta trabalhar tanto e ser louco por dinheiro, porque quem tem mais tem que repartir com quem não tem. Cuida, que vai chegar um tempo que crianças de 10 anos vão ser mãe, e o povo vai ser louco por dinheiro. Cuidem da água, porque um dia ela vai ser contaminada e os médicos não vão mais conseguir curar algumas doenças. O João Maria já falava para ele da questão dos agrotóxicos, do mal que isso poderia fazer para as pessoas, contaminação das águas, do ar, dos males que o fumo poderia causar. Então, se nós pensarmos hoje, né, que mal essas pessoas poderiam ter em vir até aqui, se eles pregavam o bem, né? Mas não nos cabe julgar, e sim resgatar a história. E eu acho que o nosso trabalho que a gente fez, que vocês buscaram, que a gente tentou resgatar, foi um trabalho bem válido, e a gente conseguiu aprender muito com isso. Espero que seja válido e que nós conseguimos levar essa mensagem, né, também de conhecimento, porque a escola tem um papel muito importante no resgate da história do povo. É através da escola que nós conseguimos multiplicar os conhecimentos.